Hoje nós vamos falar um pouco sobre a guerra em Cabo Delgado e o que a palavra tem a dizer sobre isso. Esta guerra preocupa todos os moçambicanos e demais pessoas ao redor do mundo. E o que desejamos é que haja fim disso, porque muita gente está a sofrer por causa dessa guerra, muitas vidas perdidas por causa dessa guerra, crianças possivelmente sem seus pais, alguns apenas com mãe, e em situações difíceis, complicadas, além daquilo que nós imaginamos. Então, nosso desejo é de que isso passe rapidamente e que as coisas voltem à normalidade. Mas o que vimos, vamos comentar um pouco, olhando a palavra de Deus, que é a Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 12, verso 12. Diz assim: Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. A guerra que acontece em Moçambique, como dizia no princípio deste vídeo, tem desgraçado a vida de muitos e tem entristecido várias pessoas ao redor do mundo. Mas quando olhamos o mundo, percebemos que não só em Cabo Delgado há essas dificuldades, mas também em outras partes do mundo. Acerca da guerra que acontece na Ucrânia, onde dois países, Ucrânia e Rússia, lutam. E em outros lugares como a Palestina, também há guerras. Contudo, por que guerras no mundo não acabam? Há anos observamos que o mundo está preocupado sobre o aquecimento global. São vários pontos que, juntando, nós percebemos que algo não está bem. Algo não está bem. Aquecimento global, guerras, fome, principalmente em África, Moçambique. Mas tudo isso, quando nós vamos, poucos aos poucos, analisando a palavra de Deus, percebemos que ainda não é o fim dos tempos, ainda não é o fim do mundo. Quando nós vamos lá observar as palavras de Cristo, lá ele fala acerca do que nós estamos a observar nestes tempos. Ele diz lá no Mateus 24, rumores de guerra, nação contra nação, e tudo isso já estamos a observar. As guerras que estão a acontecer não é o fim do mundo, é o princípio das dores, e nós estamos a passar por isso. Vamos orar uns pelos outros, porque o tempo que nós estamos a ver são tempos maus. E neste tempo, pelo menos, uns conseguem acordar sem dificuldades e os outros passam noites fugindo por causa de guerras. Olhando o que tem acontecido em Cabo Delgado, de acordo com a palavra de Deus, nós percebemos que é o princípio das dores. Ou seja, o que está a acontecer lá faz parte do princípio das dores. Não que a guerra tenha dado início ao princípio das dores, não necessariamente isso, mas faz parte do princípio das dores. E
não podemos dizer que o que tem acontecido no mundo, concernente às guerras, doenças, refere-se ao fim do mundo. Não é isso. Porque a palavra de Deus é clara sobre todos os acontecimentos que fazem parte do princípio das dores e os acontecimentos que fazem parte ao fim do mundo. O livro de Apocalipse é claro que haverá uma fase, uma época, onde haverá derramamento das pragas. Então, nesta fase, todos passarão por dificuldades. Agora, alguns estão a passar dificuldades e os outros não. Quando digo dificuldades, refiro às guerras. Nem todos estão a sofrer, nem todos estão a sofrer na pele o que está a acontecer em Cabo Delgado. Mas, no fim dos tempos, o problema será para todos. Todos passarão dificuldades do derramamento das pragas. O que está a acontecer em Cabo Delgado não que seja algo pequeno, é algo grave. Nós vimos aqui no princípio, ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu a voz. Então, o mundo espiritual do mal luta de modo a influenciar as pessoas a entrarem em conflitos. Então, o que está a acontecer em Cabo Delgado não é algo pequeno, é algo grave, grande. E nós devemos orar em favor dos nossos irmãos que se encontram lá. Mas o que eu quero também dizer é o que está a acontecer ao redor do mundo, concernente às guerras, fomes, doenças e muito mais, não se refere ao fim dos tempos, mas sim ao princípio das dores. Contudo, vigiemos e oremos. Senão, os poderes das trevas terão poder sobre nós. E nós seremos vencidos pelo mal. E todos estaremos engajados a viver nas concupiscências carnais, nas concupiscências dos olhos, nas concupiscências e tudo aquilo que tem a ver com o mal. Então que o Senhor nos liberte do poder das trevas. Que o Senhor possa cuidar dos nossos irmãos que se encontram em Cabo Delgado. Esta guerra é grave e grande. E a nossa oração é que isso termine o mais cedo possível. Concluindo, sobre o que está a acontecer em Cabo Delgado, faz parte do princípio das guerras, faz parte do princípio das dores, não concernente ao fim dos tempos. Desde a ida de Cristo aos céus, deu-se início princípio das dores, até num período onde vamos entrar noutra fase, que é o derramamento das pragas. Aí sim, entramos numa outra fase que é o fim dos tempos. Agora, o que está a acontecer em Cabo Delgado é o princípio, faz parte do princípio das dores. Então, nós devemos orar em favor dos nossos irmãos. Embora é uma fase que faz parte do princípio das dores, não quer dizer que o que tem acontecido lá é pequeno, é grave. Então, que Deus abençoe-nos, oremos uns pelos outros.